Olá, boa tarde, pessoal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Tô gravando agora pela tarde, né, pessoal? Porque tive que sair pela manhã, resolver os problemas, né? E eu perdi a manhã toda, sabe? Só deu tempo agora pela tarde de eu estar fazendo estudo, né? E gravar o vídeo aí para vocês, tá, pessoal? Mas graças a Deus é o tempo, é a oportunidade que a gente tem de a gente fazer o bem, explicar as coisas, né? Para as pessoas e graças a Deus, pessoal, a espiritualidade está trabalhando, né, pessoal? Através dos meus vídeos eu tenho percebido que muitas pessoas têm sido expandindo a consciência, têm melhorado como pessoa, sabe? As energias têm melhorado. Então, eu fico muito agradecido à espiritualidade, sabe? Ontem mesmo eu vi um comentário, né? Não sei, foi de um rapaz que ele me agradecendo, né, pelo vídeo, pela explicação, tal, tocou nele, né? Porque ele fala lá no comentário que estava passando por dificuldade, né, com a esposa, com a mulher, por causa o N por causa de cada coisa, né? E foi um vídeo que ele assistiu meu que é esgotamento emocional, né? Que eu falei sobre casais, sobre várias coisas que levam a gente nesse esgotamento emocional, né, pessoal? Por isso que a gente tem que escolher, saber escolher a pessoa. Porque, pessoal, a gente já normalmente, né? Normalmente, assim, que eu digo a gente convivendo com as pessoas, né? Amigos, familiares, é, já tem pessoas sugando a nossa energia. Sabia disso? Há uma troca. Então, há um sugamento natural, pessoal. Por quê? Porque a gente é uma consciência, é um espírito. E o espírito é energia. E o espírito, ele precisa de energia. Então, as pessoas inconscientemente, elas estão sugando uma a outra. Agora, imagine, pessoal, um, um cônjuge, uma pessoa que tem um relacionamento sexual. Você acha que vai sugar ou não? Entende? Vai mexer com o seu emocional, vai mexer com tudo, pessoal. Tá? Por isso que temos que, a gente que tem consciência, temos que escolher uma pessoa que esteja na mesmo pensamento, na mesma vibração. Sinta amor por você, pela sua consciência, não pelo que você tem ou pelo seu físico, porque você não é o físico, é uma consciência, tá? E é por isso que muitas pessoas, pelo engano aqui da realidade, têm ficado ao lado de pessoas, às vezes, que nem gosta, mas porque o cara tem dinheiro, ou a mulher é bonita, ou sabe? Vários N coisas que não tem nada a ver com coisa de alma. Porque um relacionamento que você vai ter é um relacionamento de alma, pessoal, tá? O físico aqui só é para a gente tá nessa, só é para acoplar essas almas para ter a sensação. Só é para isso, tá? Mas você verdadeiramente é uma consciência, um espírito, tá? É o que eu vou falar hoje, pessoal, porque eu tenho percebido que pessoas, né, não sabem quem é ela, pessoal. Por isso que a gente está trabalhando aqui a nossa consciência, expandindo, para a gente saber o que é a gente. Imagine as pessoas que estão dormindo aí consciencialmente, pessoal, fazendo um monte de besteira. Eu assisti um vídeo aí,
né? Que parece que o cara é Celso Russomano, parece que ele é advogado, então ele ia defender as causas das pessoas que comprava coisa, a loja não queria devolver e tal. Então ele ia lá para fazer acordo para que as pessoas tivessem aquilo, sabe? Nossa, pessoal, eu vi cada coisa aí. O cara falou para esse advogado, ele disse, tá aqui na lei, você tá cometendo um crime. Ele disse, não, amigo, as coisas aqui funcionam assim mesmo. Todo mundo faz aí. Entende, pessoal? Todo mundo faz. Então, a prática que o empresário, o comerciante está tendo, ele sabe, é por isso que ele faz isso, porque ele sabe que todo mundo faz e ninguém é punido, pessoal. Tá? Agora, uma consciência dessa fazendo isso, né? Trazendo prejuízo para muitas pessoas. Você entende, pessoal? Uma pessoa dessa tá morta, não tá nem dormindo mais, já tá morta consciencialmente. Eu sinto muito, né, pessoal? Mas isso tem acontecido, né? E eu tenho visto essas coisas e isso às vezes me entristece, né? Mas fazer o quê? Faz parte dessa realidade, faz parte aqui do processo. Então, talvez você encontre uma consciência dessa que queira passar a perna em você. Tá por aí, tá? Comerciante, vários aí. E até da igreja, tá, pessoal? Essas igrejas, esses grupos religiosos, vai ter gente que vai passar a perna em você, tá? Por isso que cuidado, pessoal. A gente tá no umbral, um passando a perna atrás de quê, pessoal? De uma energia de dinheiro que ela não vai levar. Essas pessoas vão perceber que ela não vai levar quando ela encontrar a saída do corpo, a morte dela, aí que ela vai perceber, tá, pessoal? Aí pessoas querem aceitar Jesus. Agora, Jesus, eu lhe aceito. Ai, meu Deus, eu estou indo embora. Isso acontece, pessoal, tá? É corriqueiro o pensamento, assim, tá? Então, pessoal, o que é que eu vou falar hoje? Eu vou falar de um. Como é que se diz? Eu já tenho falado desse tema aqui, mas eu não tenho dado ênfase, porque, né, as pessoas, como é que se diz? Ela, para ter consciência desse tema aqui, ela tem que ter uma experiência, pessoal, tá? Porque só estudo não vai trazer a compreensão desse tema aqui que eu vou falar. A consciência dela tem que experimentar alguma coisa aqui nessa realidade ou então na realidade espiritual, tá? Aí, aí ela vai ver um espírito, vai tomar um susto, mas vai servir como uma experiência da consciência dela. Porque ela pensa que não existe mais. Tem muitas pessoas que não existe outro mundo, não existe outra realidade, só essa realidade. Esse é o engano, tá, pessoal? Esse é o engano que muitos estão caindo aí, tá? Aí, qual é o meu tema que eu vou falar hoje, pessoal? O que é a consciência extrafísica. O que é essa consciência extrafísica? Porque nossa consciência tem várias percepções da realidade. Por que a nossa consciência tem várias percepções da realidade, pessoal? Não só dessa. Por quê? Entende? É isso que a gente vai estudar aqui, pessoal. Tá? Porque a pessoa não sabe que ela é um espírito, né? Que ela é uma consciência, ela tem medo de espírito, mas ela é um espírito também. Mas só que ela está temporariamente no corpo, o espírito dela, tá?
Ela não sabe disso. Tem pessoas que não sabem disso, estão dormindo mesmo, não sabem dessa informação, que ela é um espírito. Às vezes ela não acredita que ela tem um espírito, que tem uma alma. Eu sinto muito, né, pessoal? Mas ainda mais agora, né, pessoal? Vou agradecer a vocês aí, né? Que meu canal aí aumentou, aumentou os likes e as pessoas que se inscreveram no meu canal. Eu não faço nem, eu não faço nem campanha, né, pessoal? Pra, eu não faço nem campanha para vocês se inscreverem. Então, essas pessoas que chegaram e se inscreverem no meu canal, sem eu mandar sem nada, é porque elas estão interessadas no assunto que eu estou falando, tá? Ela quer receber as notificações dos vídeos que eu tenho gravado. Então, essa pessoa começou a ter confiança no que eu estou falando, nos conteúdos que eu estou trazendo aqui. Então, ela foi lá e se inscreveu, tá? Porque se inscrever não paga nada, né, pessoal? É de graça, né? Então, ela se inscreveu, aumentou aí as pessoas. Então, são pessoas novas que eu não conheço. Tem até esse rapaz que deu o testemunho dele, né? Me agradecendo pelos vídeos e tal. Eu estou aqui à disposição dele. Se ele quiser entrar em contato, meus contatos estão tudo aí no meu canal, meu WhatsApp, meu Pix. Tá tudo aí, pessoal, tá? Minhas redes sociais estão tudo aí, tá? É pra gente conversar para ver, porque eu sei que não só esse rapaz que escreveu tá com problema, mas tem muitas pessoas com problema, pessoal, tá? E problema consciencial, emocional, sabe? Vários tipos de problema. Estou aqui para poder ajudar vocês no que for cabível da minha pessoa, tá certo, pessoal? É isso, pessoal. Agradecer aí quem se inscreveram, né? Seja bem-vindo, sabe? Obrigado pela confiança, né? Vocês provaram, viram, né? É porque tem aquelas pessoas novas que tem um estranhamento, né? Ela vai analisando o que eu estou falando, aí ela viu que tem fundamento do que eu estou falando, ela se inscreve no meu canal, né? Obrigado, seja bem-vindo vocês que se inscreveram, né? Tem algumas pessoas que já tá há algum tempinho aqui, né? Estudando comigo, né? Junto aqui comigo. Ah, vocês também são bem-vindos para a gente compartilhar esses ensinamentos, tá certo, pessoal? Agradecer. E agora vamos para o nosso tópico de hoje, nosso tema de hoje, que é o quê? O que é a consciência extrafísica? O que é isso, pessoal? Aí ele fala, a consciência extrafísica é um conceito, então, é um conceito criado para descrever uma consciência que já não se manifesta na dimensão intrafísica. Então, por que intrafísica, pessoal? Vou explicar. Extra, fora. Intra, dentro. Entende? Intra é dentro. Extra. Então, o que é uma consciência extrafísica? É uma consciência que não já, essa consciência não está mais usando o corpo. Ela está fora, extra fora do corpo. Então, ela não consegue mais usufruir das coisas dessa dimensão. É isso que acontece com o espírito, pessoal. E são pessoas com consciência que morreram apegados nessas coisas da matéria. Tá? Sensações que essa matéria trouxe para a consciência dela que elas
ficaram viciadas, vícios se tornaram vício, então elas perderam o corpo, saíram do corpo, né? Então essa consciência está extra, não está intra, não está dentro do corpo mais, tá? Por isso que a gente tem saída do corpo, pessoal. Porque quando a gente está aqui acordado, a nossa consciência está dentro, está intra dentro desse corpo, está intra, está dentro aqui e a gente tem um corpo que a gente usufrui de comida, a gente pega em coisa. Então, todas as sensações que passam para o corpo, passa para a sua consciência, tá? É isso que acontece. Entende? Por isso que diz uma consciência extra, ela não consegue mais usufruir. Mas o que é que ela faz, pessoal? Ela disse, eu estou viciado em várias coisas dessa realidade, eu não tenho um corpo, mas o que é que ela faz? Ela vai sugar a energia, a sensação que uma pessoa tem um corpo, está tendo o mesmo vício dela. Por exemplo, uma pessoa morreu de bebida, de cigarro. Um espírito que está lá no mundo espiritual, ele vê você, ele vai acoplar em você para sentir aquela sensação que você está embebendo, em fumando cigarro, sabe? Em várias coisas, em comida, né? Por isso que eu, antes de despertar minha consciência, até eu mesmo na igreja, eu tinha um espírito, pessoal. Um espírito que fazia eu comer como um glutão, né? Comer como um glutão desesperado. Parecendo... Então, eu tinha influência desses espíritos. Por quê? Eu estava em baixa vibração, não conhecia nada de espiritualidade, não conhecia nada, né? Estava igual a muitos aí nessas igrejas não sabendo de nada. Então, os espíritos usam também, tá? Essas pessoas. E é assim, pessoal. Não tem jeito, porque o negócio é vibração. Você tem que aumentar a vibração para não ficar no limiar desses espíritos, tá? Senão ele usa mesmo. Eles querem, eles morreram no vício, eles querem sentir a sensação ainda do corpo físico, das coisas que a gente... Ele não come mais, tem um extrafísico, uma consciência extrafísica, é porque ele não tem mais um corpo físico. Perdeu, né? A morte ele separou, então. Por isso que ninguém morre, pessoal. A morte é uma separação do seu espírito do corpo. Você sai dessa dimensão e entra na dimensão espiritual. É isso, mas não morre. Ninguém morre, tá? Você só perde o corpo. Se ninguém falou isso para você, eu estou falando agora, tá? Aí ele fala, tendo passado pela morte do corpo biológico. Então, essa pessoa que é uma consciência extrafísica, ela passou pela morte do corpo biológico, esse corpo físico. Ela não tem mais. O que é que ela tem? Ela tem um corpo que muitos chamam perispírito, corpo astral, corpo, como é que se diz? Um corpo espiritual. Então, ela tem esse corpo, que é um corpo invisível quando a gente está aqui nessa dimensão, tá? Mas aquele que é médio, sensitivo, né? Aquelas pessoas que trabalham a frequência delas, essas presenças, quando aparece, né? Ela se manifesta, ela tá chegando perto de você, você sente essas presenças. Muitas pessoas sentem, pessoal, tá? Aí ele fala, sua manifestação se dá na dimensão extrafísica. Então, essa consciência se manifesta agora na dimensão extrafísica. Ela não manifesta aqui. Então, para ela manifestar aqui, ela precisa de um corpo. Para as outras pessoas notarem que ali tem algo diferente. Tá, pessoal? Então,
É isso que acontece, tá? É isso que é uma consciência extrafísica. Aí ele fala: o veículo de manifestação da consciência extrafísica, o consciex, é o psicossoma. Então, é esse psicossoma, é o corpo emocional, que é a alma. E quando uma consciência encarnada percebe uma presença além do mundo físico. Então, é quando você percebe essa presença além do mundo físico. Você sente. Eu acho que muitas pessoas. Eu acho que tem alguém aqui. Você tem a sensação de. Nossa, eu estou sentindo uma presença. E não vem ninguém, pessoal. Nossa, não é fácil, né, pessoal? Mas você tem que acostumar, porque você também é uma consciência. Essa consciência extrafísica está chegando perto de você, porque você tem um corpo. Às vezes ele quer sugar a sua energia, aquela sensação que você tem do corpo, tá? Por isso que ele está se aproximando de você. A gente não vê ele, tá? A não ser aqueles clarividentes, né? Que consegue ver esses espíritos mesmo estando no corpo físico, né, pessoal? Entende? Mas todas as pessoas em médio, ela sente a presença quando esses espíritos chegam, principalmente espírito de baixa vibração, tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Aí ele fala, a palavra extrafísico é geralmente usada para descrever algo que está além do mundo físico. Então, essa palavra é usada para descrever algo que está além desse físico aqui, que não pode ser explicado pelos princípios físicos. Então, você não consegue explicar, pessoal, uma alma, um espírito, você não consegue. Então, tem pessoas que tá tão apegado ao mundo físico, não, só acredito se aparecer na minha frente, se tiver aqui fisicamente, se entende, pessoal? Um monte aí de bobagem, falando um monte de bobagem. E essas pessoas estão em uma frequência baixa, não vai ver isso, eles estão cegos, tá? Cego para esse mundo espiritual, extrafísico, tá? Aí ele fala, a filosofia, a noção de extrafísico é comumente associada ao conceito como alma, espírito, mente, consciência e outro aspecto da realidade que não pode ser reduzido ao fenômeno puramente material. Então, não é uma coisa que você pode mensurar. Uma alma, um espírito, você não pode. Mente, não pode. A consciência, não pode. Então, mas a gente tem isso, pessoal? Tem. Me prove, irmão Samuel, me prove aonde está isso. Tá? É difícil de lidar com pessoas assim, pessoal, que tá. Ela acha que só essa matéria que existe, entende? É difícil, pessoal, tá? Aí ele fala, quando se fala em dimensão extrafísica, então, é um lugar, né? Dimensão, um lugar, é a ideia de que uma realidade que existe além da dimensão física, conhecida comprimento, largura, altura e tempo. Então, na nossa dimensão física, a gente tem comprimento, largura, né? Altura e tempo. Então, tempo a gente tem, aqui a gente mede o tempo. Você vê que no mundo espiritual é difícil a pessoa perceber o tempo, tá? Ela percebe assim, mas não consegue totalmente como a gente aqui marca o tempo, tá? É diferente. Então, se sua consciência sai do corpo, né? Ou então você deixa o corpo,
passa para o mundo extrafísico, você vai perceber totalmente uma realidade totalmente diferente. Entende? Então, isso é a dimensão extra. Então, quando fala extra, por quê? Extra está fora daqui da dimensão física. Extra. Tá? Aí ele fala, a realidade vivenciada pela consciência não se limita apenas à dimensão intrafísica. Então, essa realidade que a nossa consciência experiencia, não só está limitada à dimensão intrafísica. Então, não essa dimensão aqui física que a nossa consciência está. Porque quando você dorme, você sai para o mundo espiritual. Porque você é um espírito. Você sai para o mundo espiritual. E tem muitas pessoas que saem consciente, vendo o mundo espiritual. Tem outras que não, pessoal. Por que muitas pessoas não vê o mundo espiritual? Algumas pessoas vê, pessoal. É por causa da frequência. Quanto mais ela faz coisa aqui nessa realidade, que baixa a frequência dela, sabe? Começa a fazer coisas densas aqui dessa realidade, e isso faz com que a sua frequência, a sua consciência, não perceba a realidade extrafísica. Sua consciência fica fechado. Tem um véu tapando para você não ver a realidade extrafísica. Então, você só vê essa realidade. É por isso que muitos não acreditam, porque a consciência dele não abriu lá, ele não percebe a realidade extrafísica. Então, ele dorme, aí fica dormindo. Às vezes tem muitas pessoas que estão dormindo no mundo espiritual, pessoal. Tem pessoas que despertaram lá, viram pessoas dormindo. Oh, e eles estão dormindo como dorme o corpo dele aqui. A consciência dele era para dormir? Não, pessoal, porque consciência, espírito, não dorme, não cansa. Mas elas dormem, elas estão sonâmbulas. Por quê? Por causa da frequência que está fazendo ela sentir a mesma sensação que o corpo está. Porque o corpo ele tem que descansar. Ele é físico, ele está em uma matéria densa, muito física. Então, quando você sai do corpo, você está ainda conectado ao corpo físico, né? Que muitos falam pelo cordão de prata. Então, de acordo com o que você está lá pensando, a sua consciência, ele reflete aquilo. Por isso, quando você desperta a consciência aqui, pessoal, trabalha a espiritualidade, muitos aqui do meu canal já aconteceu isso. Eu não sei porque quem assiste meu canal sai do corpo, pessoal. E sai do corpo consciente, lúcido, com aquela lucidez que a gente está aqui. Tá vendo? Eu estou aqui lúcido falando para vocês. É a mesma coisa que quando ele sai do corpo, ele sai a mesma coisa. Já aconteceu com gente aqui do meu canal, tá? Só assim a pessoa vai perceber que existe outra realidade, o mundo espiritual. Tá, pessoal? Às vezes, quando não acontece assim a saída do corpo consciente, o que é que acontece? A pessoa sofre uma EQM, né? EQM é experiência de quase morte. Experiência de quase morte, quase ele morre, né? Então, que às vezes é causada pela espiritualidade. Permite que ele morra um tempo, mas depois ele volta para o corpo. Teve gente que voltou para o corpo que já estava até na geladeira lá do Nicotélio. A pessoa voltou para o corpo, estava lá na geladeira, aí ficou lá se batendo quando voltou para o corpo. Aí o cara do Nicotélio viu: eita, tá vivo! Tá vivo. Aí levou o cara para o médico lá ressuscitar, trazer ele de volta. Eita, tá vivo, doutor?
Não morreu, não. Entende? Então, isso tem acontecido muito aí em hospitais, em emergência, tem acontecido. E os médicos têm presenciado esse fenômeno. E que ele não dá explicação. Como é? Eu vi que o corpo do cara não tinha mais pulsão, o cara estava duro, igual a geladeira, já estava morto. Como é que ele voltou assim? Né? São coisas inexplicáveis. Aí, qual é o nome que ele vai dar? São fenômenos que acontecem. Tá? É isso, pessoal. Aí ele fala, mas se entender por múltiplas dimensões, caracterizada por diferentes padrões vibratórios de energia. Então, cada dimensão, a gente está aqui em um padrão vibratório de energia nessa realidade. O nosso corpo tem uma vibração mais densa. Mas a gente pode trabalhar a espiritualidade para se elevar a nossa consciência, pessoal? A gente pode. Para que o quê? Seu espírito, a sua consciência, esse espírito não veja você. Por isso que aquele que trabalha, ele eleva a consciência dele, os espíritos que estão na frequência baixa do umbral, ele não consegue ver você. Você fica invisível para ele. Por quê? Você passou seu consciência, seu espírito passou para outra dimensão. Então, passou por uma dimensão acima, aonde está os anjos, os mentores. Quem vai ver você agora é quem? Ó, ele ali, ó. Ah, graças a Deus, ó lá, ele está trabalhando. Então, eles vão se aproximar de você para lhe intuir, lhe ajudar você nessa caminhada espiritual. É isso que vai acontecer, pessoal. Porque cada dimensão aqui tem sua vibração. Então ele fala, esta dimensão pode ser verificada através de experiência fora do corpo. Então, você só pode experimentar, saber que o mundo espiritual existe, quem é que sai do corpo? A sua consciência. Então, mas ela tem que estar lúcida, ela não tem que estar dormindo. Por isso que quando as pessoas trabalham aqui, as pessoas estavam assistindo o meu vídeo, ela está trabalhando a espiritualidade dela. Então, por isso que quando ela foi trabalhando, ela foi elevando. Então, quando ela dormiu, a consciência dela saiu, a consciência dela estava lúcida. Então, ela viu o mundo espiritual. E teve muitos que tomaram susto. Ai, viu um espírito. Ai, meu Deus. Ai, tem um espírito aqui no meu quarto. Ai. Teve muitos que tomaram susto, até falando para mim, ai, irmão Samuel, não quero mais isso, não. Por quê, pessoal? São pessoas, a gente já foi doutrinado aqui, pensar que isso não existe, os espíritos lá que estão lá, como é que se diz? Como é que se diz? Não existe esse mundo espiritual, sabe? Então, a gente foi doutrinado aqui a isso, pessoal, tá? Por mais que tenha alguns grupos religiosos que falem sobre isso, mas a maioria das pessoas, ela tem esse pensamento. E as pessoas, quando estão encarnadas aqui, têm medo de espírito. Mas ela é um espírito também. Por que ela está com medo do espírito se ela é um espírito também? Entende, pessoal? Porque ela foi desde pequena aqui acostumada à consciência dela, às vezes pensa que só tem essa realidade, não tem a realidade extrafísica, entende? Então, é muita coisa. Então, tem que agora trabalhar essa consciência para tomar consciência de que ela é um espírito, de que ela também transita pelo mundo extrafísico também, mesmo ela ainda estando no corpo. Vai ter um momento que você vai deixar o corpo, como é que se diz? Que é a morte, o desprendimento do corpo. Aí você vai ficar lá no mundo espiritual.
isso, pessoal, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Ele fala, a dimensão pode ser verificada através de experiência fora do corpo, esta realidade multidimensional da consciência. Então, é uma realidade multidimensional da consciência, porque a gente é uma consciência multidimensional. A gente é um ser dimensional, pessoal. Tá? A gente é um ser dimensional. Então, passeamos por várias dimensões da realidade da nossa consciência. Umas pessoas sabem disso, sabe? Outras pessoas não sabem de nada. Tá? É preciso o quê? Despertar para tomar consciência disso, tá? Aí ele fala, quando a realidade existencial, então é plural, tem existência em várias realidades a sua consciência. Quando a realidade existencial, a consciência, não apenas por uma existência física. Então, a gente não só está interagindo com essa realidade física, a nossa consciência. Mas por que quando a gente está aqui, muitas pessoas, a maioria, né? Não vou falar da minoria, a maioria pensa que não tem outra realidade. Por quê, pessoal? Por causa da baixa frequência que causa esse véu que empata a sua consciência de perceber outras realidades além dessa realidade física. Tá? Aí ele fala, mas por uma série de vida sucessiva ao longo desse processo evolutivo, vivenciamos período alternado entre dimensão intrafísica, material, e a extrafísica, a espiritual. Então, pessoal, nessa evolução, nesse processo, a gente já teve outra encarnação aqui, que a gente passou aqui, depois foi para o mundo espiritual, depois voltou. Então, a gente ficou nesse processo. Mas porque quando a gente está encarnado, a gente não lembra, pessoal? São poucas pessoas que lembram da vida passada dela. São poucas pessoas. Por quê? Abre a consciência. É por isso que já teve pessoas no meu canal que ela comentaram aqui, irmão Samuel, eu estava em um lugar, né? É o que é chamado déjà vu, né? Eu estava em um lugar, eu passei lá, mas quando eu passei lá, eu me lembrei que eu já vivia naquele lugar. Mas não foi nessa época, né? Parecendo que era familiar aquele lugar. Então, deve ser que ela teve a consciência dela, lembrou na hora que ela passou, porque tem ali ainda a energia do lugar, sabe? Fez com que a consciência dela lembrasse de quando ela vivia ali, né? Da vida passada dela que ela viveu ali. Então, quando ela passou, a energia daquele lugar fez a consciência dela ter um estalo e lembrar, é o que muitos chamam de déjà vu, fez ela lembrar que ela teve uma vida ali. Ela disse, não, eu morava aqui, tal lugar, eu morava... Então, tem pessoas que falam onde morava, a rua, ela sabe onde está a rua, ela sabe onde está a casa. Tem pessoas que lembram, pessoal, a consciência dela. Como é que pode isso? Se ela nunca passou por aquele lugar na encarnação que ela está. Entende, pessoal? Então, isso acontece com algumas pessoas, tá? Não é com todas. Por quê? Porque a maioria do que estão aqui esquece de o que a gente viveu em outras realidades. A gente esquece. A gente esquece de onde veio, a gente não sabe quem é. Então, é por isso que todo mundo fica assim, ó, perdido aqui. E para completar o balaio de gato, né? O balaio de gato, a Matrix faz com que as frequências suas fiquem totalmente baixas para você não lembrar mesmo. Por quê? Eles querem manipular você.
quer manipular a sua consciência. Tá? É isso, pessoal, que está acontecendo, tá? É uma coisa que está acontecendo agora. Não, isso não é uma coisa que eu estou falando, vai acontecer, não. É uma coisa que está acontecendo agora, sabe? Tem pessoas saindo agora dessa realidade, indo para a realidade espiritual, e tem outras consciências entrando nessa realidade. Como é que a gente entra nessa? É através do nascimento, né? Então, minha filha aqui teve o filho dela, né? O bebezinho. Então, ali uma consciência que está vindo para essa realidade. Entende? E ele vai esquecer. Essa consciência vai esquecer que teve outras realidades que ele estava. É isso, pessoal. Tá acontecendo e tem provas aí já. Pessoas que lembram de que teve vida aqui e não sabe explicar. A ciência não sabe explicar. O que é isso? Aí deu nome para isso. Déjà vu. Tá? É isso, tá? Porque não consegue mensurar essa realidade extrafísica. Por isso que eu coloquei a pergunta: por que a nossa consciência tem várias percepções da realidade? Por quê? Porque a nossa consciência, ela é o quê? Ela é puro existencial. Ela é multidimensional. É por isso que a gente tem essa percepção de várias realidades. Tem pessoas ainda que não tiveram essa experiência, tá? Só tá tendo experiência aqui mesmo dessa terra, tá bagunçando aqui, né? Nessa realidade, tá bagunçando, até ela ter uma experiência ou deixar o corpo, aí ela vai para o mundo espiritual, ela vai ver, lá ela vai pensar, nossa, eu estava lá encarnada, agora eu estou aqui. Lá ela vai tomar consciência. Aí ele fala, quanto mais lúcida a pessoa estiver para este processo, maior será o aproveitamento da oportunidade da vida a fim de superar suas dificuldades e desenvolver aspecto positivo. Então, quando ela sai do corpo, pessoal, né, tem uma experiência, quanto mais lúcida ela ficar no mundo espiritual, ela vai perceber, não, eu vivo de dia aqui no físico e à noite eu estou no mundo espiritual. Ela vai perceber isso, que ela tem a consciência dela, ela vai perceber que é a consciência que entra e sai no corpo. Entra no corpo e sai do corpo. Então ela vai perceber isso. Uma pessoa que tem a lucidez. Quem não tem vai ficar sem saber disso, tá? Vai ficar pensando que não tem espírito, que não tem alma, sabe? Que não tem outra realidade espiritual. É isso, tá? E quase a maioria é assim, né, pessoal? Não sabe. Aí ele fala, no plano extrafísico, próximo ao plano físico, então, esse plano extrafísico está próximo do plano físico. Por isso que os espíritos vêm aqui, às vezes, nos visitar, né? Tem pessoas até que já perceberam a presença de familiares que já morreram. Já tem aí vários relatos, tá? Aí ele fala, também encontramos multidões de pessoas em estado lamentável de semiconsciência. São os desencarnados que se encontram sonambulizados astralmente após a morte. Então, essas pessoas que estão semiconscientes, elas são pessoas que já desencarnaram. Estão no astral, estão com o corpo astral, após a morte de quê? Após a morte do corpo físico, corpo biológico dela.
Ela fala, são verdadeiras religiões de zumbi espiritual. Então, se você sair do corpo lúcido, vendo como a gente está aqui, você vai ver que tem muitas pessoas lá como um zumbi, pessoal. Você já viu um zumbi? Aquele do Walking Dead? Foi a máquina aqui. Então, você já viu aquele zumbi do Walking Dead? Parece que tá tudo dormindo assim, ó. Então, são essas pessoas que estão lá no mundo espiritual, envolvido no forma pensamento engendada durante a vida física, pelo descontrole mental e emocional. E o que vivia. Então, se você está aqui vivendo, está inconsciente, formando pensamento, né? Aquelas coisas, você vai viver isso lá no mundo espiritual. Então, você está na inconsciência. Então, essa é a morte que você está, a morte espiritual, pessoal. Não é que você vai estar morte parado igual o corpo. Você vai estar lá movimentando, porque o espírito ele vai ter o movimento dele. Mas vai estar semi-consciente ou inconsciente, não percebendo nada, tá? E quem sai do corpo consciente vai perceber essas pessoas assim, nossa, olha como as pessoas tá totalmente um zumbi. Porque ela já é um zumbi aqui, pessoal. Olha como tá a realidade aqui, as pessoas. Se elas não estão um zumbi, pessoal. Só bebedeira, as pessoas, sabe? Às vezes usando droga. Você vai naquela Cracolândia, né? Lá em São Paulo. Olha lá como as pessoas estão andando, pessoal. Parecendo um zumbi, ó. Usa o negócio aí sai assim, ó. Aquilo ali é o retrato fiel do umbral, tá? É o retrato fiel aquela Cracolândia. Você quer ver como é o umbral? Você vai lá na Cracolândia que tem em São Paulo, né? Em São Paulo lá, tava querendo tirar aquela... Eles não conseguem tirar aquelas pessoas dali, sabe? É difícil, que já é milhares de pessoas, né? Naquela inconsciência ali, pessoal, tá? Não faz nada, só ali, só atrás daquela substância para ingerir no corpo dele, e aí tá ali. É isso que está acontecendo, tá? Então, a mesma coisa você vai encontrar no mundo espiritual, mas você só vai perceber isso como? Se você sair lúcido do corpo, tá? Aí ele fala, dentro do monoteísmo espiritual é que se encontra algum pensar pode ressuscitar o cadáver e assim tornar viver no plano físico. Outros sentem a falta da vibração densa e pesada do corpo. Outros ainda sentem dores atrozes devido à morte violenta, que sofre e chora as oportunidades perdidas e a saudade da família que ficaram encarnados. Então, pessoal, esses espíritos lá, consciência extrafísica, estão lá sofrendo, pessoal. Porque eles morreram na inconsciência, ele não percebe que não tem mais o corpo. Tem consciência lá que está no mundo extrafísico e ele não sabe nem que morreu, pessoal. Ele pensa que está vivo. Sabia disso? Ele pensa que está vivo. Ele nem pensa que morreu ainda, que deixou o corpo. Mas ele deixou o corpo e nem percebeu, nem sabe que morreu. Então, ele vai sentir fome, porque a consciência da gente é programada, que a gente sente fome, sede, né? Quer ir ao banheiro, né? Essas coisas, ele vai sentir lá no mundo físico, o qual ele não precisa mais. Mas pela inconsciência dele, ele vai ficar procurando essas coisas. Por isso que muitos vêm procurar coisa física ainda.
pensando que tem ainda o corpo. Mas ela não tem mais corpo físico, tá? Por isso que ela não tem que ficar aqui nessa dimensão, mas ela não entende. Tá, pessoal? É difícil, né? E o mentor, os seres, ela fica esperando ela tomar consciência do que aconteceu com ela. Então ela fica rodando inconscientemente, pensando que está viva, mas está morto espiritualmente, tá? Então, quando você trabalha, se você deixa o corpo, você sai daqui consciente, pessoal, tá? É a vantagem de você trabalhar a espiritualidade. Aí ele fala, onde eu comparei? Outras pessoas sentem falta da vibração densa e pesada do corpo, né? Outros ainda sentem dores atrozes devido à morte violenta que sofreram ao chorar a oportunidade perdida e a saudade da família que ficaram. Então, estão lá sofrendo, pessoal. Mas é só consciencialmente, não é físico mais. Aí ele fala, assim observamos bilhões de consciência encarnada e desencarnada, anexada mental e emocionalmente apenas à realidade humana, totalmente bloqueada para outra realidade extrafísica. Então, é bilhões de pessoas que estão assim, né, pessoal? Estão atreladas só ao corpo físico aqui. Não, não tem outra realidade, não, não, não. É difícil, né, pessoal, lidar com pessoas assim, né? Mas a gente tem que entender o nível da consciência dela. Ela só vai melhorar quando? Quando ela ir trabalhando a espiritualidade dela. É o que eu estou fazendo aqui para despertar essa consciência dela. Tá? Enquanto não desperta, despertando a consciência para ela melhorar aqui, por isso que você tem que aproveitar aqui para você melhorar, pessoal, mentalmente e emocionalmente. Porque se você deixar o corpo, você vai para o mundo astral com esses problemas. Na mente emocional, com a mente desequilibrada e emocionalmente desequilibrada. Imagine o que é que você vai estar lá no mundo espiritual, pessoal. Tá? Por isso que você tem que tomar consciência aqui, trabalhar, melhorar aqui nessa realidade, porque quando você deixar o corpo, você tá bem, tá? É por isso que você tem que sentir bem agora. Você tem que estar agora aqui, consciente agora, bem agora, porque quando você deixar, né, o corpo, você vai estar bem. Você vai para dimensões altas, né? Aí ele fala, a inconsciência e a semiconsciência espera absoluta no reino humano. Então, a gente está na inconsciência e semiconsciência. Isso pesa bastante na economia espiritual do planeta, que poderia ser considerado não só um dormitório espiritual, mas também como um manicômio consciencial. Então, tem muitas pessoas fazendo loucura aqui, porque está nessa inconsciência e semiconsciência. Tem alguns que estão começando a despertar, mas ainda não acordou totalmente, tá? Tá semiconsciente. Aí ele fala, situação em pleno espaço sideral. É um pequeno sistema solar isolado dentro da Via Láctea. Aqui. Então, é aqui aonde a gente está. Então, essas pessoas estão assim, pessoal. É a maioria, tá? São poucos que estão conscientes, sabe? Eu vi uma pessoa que dizendo que era crente, fazendo fracatua para vender, para ganhar dinheiro.
Uma pessoa dessa não está consciente, pessoal. Ah, mas ele é religião, ele é cristão, ele é evangélico. Não interessa. Ele pode ser de qualquer grupo for. Se ele não despertou, ele está inconsciente. Está praticando para tirar vantagem de outra, praticando mal aqui. Como é que você vai ter uma evolução da consciência, pessoal, assim? Aí vai para a igreja, e aí, pastor, dá lá o oferta, o dízimo, aí tá tudo legal. E aí ele é um empresário, tem empresa que está enganando pessoas para tirar dinheiro. Agora me explique, pessoal. Uma pessoa dessa está consciente aqui? Está dormindo, pessoal. Dormindo e bem se esprende, tá? É um dormitório espiritual, como ele fala. Está dormindo. Porque, e quando vai deixar o corpo, ele aí vai perceber que, ai, meu Deus, onde eu tô? Eu quero voltar, não quero ficar aqui. Aí tá lá no umbral e não vai querer ficar lá, tá? Isso aconteceu aqui com um, um irmão de uma pessoa aqui do canal. Ela me contou que viu ele no umbral por causa disso, tá? Porque ele tirava vantagem dos outros, sabe? Quando ele estava vivo aqui, né? Parente dela. Ele tirava vantagem dos outros e tal. Ela sempre falando, por que você está fazendo isso? Não faça isso com as pessoas. Para que você... Nada, é isso aí, é vantagem. Não, não tem nada, não. Aí falava de Jesus, que não sei o que, tal, não sei o que. Ele, não, que nada, isso é conversa desses coisas religiosas. Mas aí o que é que aconteceu? Ele deixou o corpo, a morte veio para ele. E ele estava lá. Então, um dia que essa pessoa saiu do corpo, viu ele lá sofrendo lá no. Tá? Mas teve misericórdia dele que ele foi resgatado de lá. A irmã viu isso, tá? É isso, pessoal, que acontece, tá? Agora vamos parar aqui que eu vou ali fazer uma merenda. Eu parei aqui, o ser humano, né? Parei aqui. Enquanto que eu vou ali fazer a merenda e depois eu volto para a segunda parte, tá, pessoal? Desse vídeo, tá? A segunda parte a gente vai terminar esse vídeo. Eu vou falar os versículos aqui tudo, tá bom, pessoal? Até a segunda parte. Daqui a pouquinho eu volto.